Estevão foi, aqui nesse contexto do livro de Atos, do Novo Testamento, da igreja primitiva, como diácono, servir às mesas, mas que além de servir, também começou a testemunhar e falar de Cristo Jesus, do seu amor, da sua bondade, mas sinais abençoadores estavam acompanhando o seu ministério, despertando inveja, despertando ódio de muitas pessoas, culminando com uma perseguição tal que falsas testemunhas se levantaram contra ele, acusando de heresias e tudo mais. E ele é levado ali ao Sinédrio, ele apresenta uma defesa, mas a defesa riquíssima que ele apresentou, cheia da unção de Cristo Jesus, não foi o suficiente para quebrantar o coração daqueles que ouviam, mas esse texto tem uma riqueza de detalhes muito interessante, que eu desejo muito que inspire aos irmãos neste domingo de noite. Versículos 3 do capítulo 6, 5, 8, traz uma série de características de Estevão, e eu gostaria que nós refletíssemos sobre essas características dele, e buscando essas características em nós. Eu tenho, como pastor, uma preocupação de pregar a palavra, mas eu também tenho uma preocupação de viver a palavra, de no meu cotidiano ter a correspondência dessa palavra com a minha vida. Mas todos nós que estamos aqui também. E assim, Estevão é uma pessoa importante para nós nos inspirarmos. Pelo seu caráter, ele é apresentado como uma pessoa com a vida irrepreensível, uma pessoa de caráter, uma pessoa com palavras, com uma pregação, com um discurso, e uma pessoa também com obras. De maneira que ele pregava aos ouvidos, mas ele também pregava aos olhos. Existem pessoas que pregam muito bem, até são convincentes no discurso, mas quando você a conhece melhor, você logo se decepciona e até se distancia desse discurso quando percebe a hipocrisia nas palavras. Não era o caso de Estevão, e quando vão descrever Estevão, o descrevem no versículo 3, 5 e no 8 como alguém cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio de poder. Eu não sei se você gostaria de ser descrito como alguém cheio de dinheiro. Eu não vou dizer que eu não gostaria de ser cheio de dinheiro, não sou. Não sei aqui se todos nós seremos cheios de dinheiro um dia. Não sei se você com qual intensidade você deseja isso. Mas todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, se você desejar e se você buscar. E quando eu olho para esse texto, para esse contexto essa noite, há um convite para buscarmos do Senhor o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. E ele era um homem com fé, cheio de fé. E eu compartilhei esses dias aqui, não se recordo se 15 dias atrás, se minhas decisões eu não as tomo apenas considerando o meu intelectual e a minha inteligência, ou se eu me movo de fato por fé, se há fé em mim, me movendo de forma objetiva, também no meu cotidiano. É algo muito desafiador a gente pensar a respeito disso. Eu poderia talvez fazer essa pergunta interativa na célula,
Fale alguma coisa que você fez nos últimos meses ou semanas, movido ou movida por fé. E ele era um homem cheio de fé, com sabedoria, ele tinha a graça de Deus, diz o versículo 8, transbordando da doçura de Cristo, mas também cheio de poder, e Deus o usava então de uma forma extraordinária. Esse Estevão havia sido então diácono, oraram, separaram ele para o diaconato, porquanto que os discípulos, os apóstolos haviam chegado a uma conclusão que era necessário que mais pessoas lhes ajudassem nessa função, que eles não podiam deixar a oração e a pregação por causa do serviço na mesa e tal, e tiveram essa ideia aqui de estabelecer os diáconos. Esses 7 diáconos foram escolhidos inicialmente. E aí eu tiro uma conclusão tão simples, mas para mim tão profunda, que Estevão, antes de ser um pregador, ele foi um servo. Antes de receber um púlpito, ele recebeu um avental, ou uma bandeja para o serviço, ou uma vassoura. E muito de nossa fé, queridos, envolve de fato o serviço. Você servir aos nossos irmãos. Se a cruz envolve uma haste vertical e uma travessão ali horizontal, nossa fé envolve a relação com Deus, mas também a relação com os nossos irmãos nesse plano horizontal. E nesse plano com os nossos irmãos, muito, sim, o ensino, mas muito também o serviço, que pode se expressar de diversas maneiras distintas. Mas o chamado que nós desejamos receber quando chegarmos no céu não seria servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então te colocarei sobre o muito. Versículo 8 e 9 fala de grandes sinais operados através de Estevão. Sua vida demonstrava o poder de Deus e era inegável que Deus estava agindo em sua vida. E eu falando com a Daiane, a gente falando, ela provocando e a gente interagindo, sobre algumas pessoas específicas, porque eu e a Daiane, a gente senta, queridos, e nós falamos de todos vocês, eu e ela, a gente fala. Em que sentido? E como é que está o fulano e Beltrano? E a gente vai fazendo aquele balanço. E é interessante que algumas pessoas a gente chega à seguinte conclusão: olha, você viu como é que fulana está melhor? Você viu como é que Beltrano está mais crente, está mais fiel, está mais envolvido? Até o semblante da pessoa mudou. É perceptível, queridos, isso. Então o pastor conhece o rebanho, nós os pastores, nós conhecemos o rebanho, e nós ficamos muito felizes ao ver essa progressão espiritual de cada um, como também o declínio também é perceptível. E aqui era inegável que Deus estava agindo na vida de Estevão. Versículo 10 fala de palavras irresistíveis. No contexto de discussão, Deus estava dando na ocasião uma sabedoria incrível para que Estevão apresentasse a palavra ali de forma inequívoca, de forma convincente, e aquilo estava acontecendo. E as promessas na palavra de quando nós nos estivéssemos diante das autoridades, não nos preocupássemos com o que haveríamos de falar, porque o Espírito Santo nos orientaria, e era isso que estava acontecendo. E esse é um outro ponto para nossas orações, a fim de que em nossas vidas haja a semelhança de Estevão, essa palavra apropriada, essa palavra oportuna, essa palavra transbordante, essa palavra convincente, essa palavra fruto do agir do Espírito Santo em nós. Eu estou no gabinete, e então chega uma pessoa, senta,
e fala: pastor, eu estou com um problema, o que eu devo fazer diante dessa situação? E são milhões de respostas diferentes. E no nosso cotidiano, eu me encontro com uma pessoa que não conhece a Jesus, tem uma janela de 2 minutos que eu posso falar do Evangelho. O que eu falarei para essa pessoa? Você nunca sentiu isso, não? Que você está com a pessoa e a pessoa se mostrou aberta a ouvir o que você tem a dizer, então a janela aparece para você compartilhar ali do Evangelho de alguma forma, e nós precisamos de um direcionamento do Senhor, para trazermos a palavra certa, na hora certa, aquela palavra rema, que atinja aquele coração. As palavras de Estevão foram palavras poderosas, ungidas com o Espírito Santo. Falando ainda sobre Estevão, já no capítulo 7, quando ele está ali diante dos seus acusadores, ele estava num tribunal, sendo julgado, e ele sabia do risco de morte, de condenação, de apedrejamento inclusive, mas nesse momento tão sensível, ele tinha uma paz inexplicável. Ele tinha uma paz inexplicável. Ele tinha uma paz inexplicável. E dentre os tópicos que eu quero orar com vocês essa noite, eu quero de verdade orar sobre essa paz aqui, para que nós tenhamos essa paz inexplicável, em meio às confusões que nós entramos. Eu não sei aqui, Estevão estava diante de um tribunal. Eu não sei quantos aqui já estiveram diante de um tribunal a fim de serem julgados. Isso é uma coisa muito séria. Um PAD que você responde e já tira o seu sono, por exemplo. Imagina uma situação como essa que Estevão estava vivendo. Mas ele tinha essa paz inexplicável, paz à beira da morte. Como é que anda a sua paz de espírito ultimamente? Tem conseguido descansar? Tem conseguido dormir? Você tem estado tranquilo? Ou você é aquele que vai dizer: pastor, nem sabe o que está acontecendo comigo, pastor. Como eu tenho ido dormir 3, 4 horas da manhã, com os problemas latejando assim na minha cabeça, e eu não sei o que eu faço. Talvez seja para você especificamente essa oração. Mas mesmo no contexto que você está hoje, não com em Estevão, venha trazer essa paz para a sua vida, que nós precisamos, queridos. E viver sem essa paz de Cristo Jesus torna a vida muito pesada demais. Precisamos dessa paz. Aqui não há sinal de desespero em Estevão, não há sinal de pavor. Estevão não tenta um acordo com seus acusadores, e tem o seu rosto brilhando como um anjo, a semelhança de Moisés. Seus inimigos o acusavam de lutar contra Moisés, mas o seu rosto brilhava como o rosto de Moisés. E existe esse sobrenatural, esse sobrenatural se opera, como aconteceu esse dia aqui com Estevão. Mas eu acredito que pode sim, em ocasiões específicas da sua vida, o Senhor se expressar através de você, através dos seus olhos, através do seu toque, através do seu abraço, através da sua vida, de uma forma até aparente. E eu desejo muito, eu acho que isso é um tema de oração, para que as pessoas, ao olhar para você, para os seus filhos,
possam dizer: ali é um menino de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Seja por uma impressão a partir de uma leitura dessa visão mesmo humana, perceptível a olho nu, mas também, principalmente, a partir da leitura do seu comportamento, das suas palavras, das suas obras. É interessante, tem um tópico aqui forte até, porque os algozes de Estevão viam seu rosto brilhar, ouviam as palavras tão convincentes, tão poderosas, e viam uma expressão sobrenatural ali no rosto de Estevão, mas mesmo assim estavam com o coração duro, corações duros, mesmo assim negavam esse sobrenatural, negavam essa presença de Deus em sua vida. No versículo 51 ao 53, nós vemos um discurso muito duro de Estevão, inclusive contra aquele povo, uma palavra ali de juízo, uma palavra bastante dura, e teoricamente ele não estava muito em posição de apedrejar as pessoas ali, não. Ele que estava prestes a ser apedrejado, ele talvez devesse sopesar mais as palavras, ser mais politicamente correto e tudo mais, mas ele foi extremamente corajoso frente aos seus ofensores. Irmãos, nós imprimimos 5.000 folhetinhos de evangelismo. A irmã Lourdes já deve ter distribuído uns 7.000 mais ou menos. Ela distribui, a gente faz mais, e ela distribui, e a gente faz mais. Ali atrás tem alguns, eu queria até recomendar aos irmãos a pegarem. Mas qual o ponto que eu quero chegar? Olha a coragem de Estevão de apresentar esse discurso na beira da morte, diante dos seus algozes. Como anda a sua coragem para abordar alguém e convidá-lo a Cristo Jesus, a convidá-lo ao amor do Senhor, a apresentar Jesus para essa pessoa? E se eu disser aos irmãos que há cristãos que talvez ao longo de um ano inteiro nunca falaram de Jesus para uma única pessoa e não tiveram coragem para isso? E quando eu reflito nesse ponto, é um ponto que nos desafia ao evangelismo de rua para o desconhecido, mas o evangelismo de relacionamento para aqueles que estão perto de nós, em um ambiente perto de nós também. E aqui é mais um ponto de oração para nós, para que o Senhor nos dê coragem para anunciar o evangelho. A pastora Daiane saiu esse dia com os adolescentes para um evangelismo de rua. Foram 4 ou 5, Daiane, que te acompanhou. Acho que foram 4. E eles compartilharam que foi a primeira vez na vida que eles saíram na rua para fazer um evangelismo de rua. E querem fazer de novo, e faremos de novo. E isso não é para ser algo de natureza excepcional, mas é o natural de todos nós, você salvo, você que tem o Espírito Santo de Deus, ter essa coragem de apresentar o Evangelho para outras pessoas. Não cabe a você convencer as outras pessoas, mas cabe a você apresentar o Evangelho a outras pessoas. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Espírito Santo, dá-me coragem para anunciar o Evangelho. Eu acho que eu vou fazer igual o pastor Lima. Pega assim, irmão, braço direito agora, a mão direita, e você vai bater assim: Espírito Santo, dá-me coragem para anunciar o teu Evangelho. Bate aí agora. Aí. Vocês acham que eu tenho que fazer isso mais vezes, queridos? Sei, né? Tem uns que gostam, outros não gostam, né? Normal, mas hoje eu fiz uma vez, não tem problema.
Quantos de verdade querem mais coragem para anunciar o Evangelho? Então, ele denuncia o pecado, sua consciência era inegociável. Havia sido eleito para ser um diácono. Mas olha o que fazia, onde ele estava ali naquele momento. O título não limitaria. Humilde diante das viúvas, gigante diante dos fariseus, habilitado com o poder do Senhor. Agora, quando vemos esse discurso dele, no capítulo 7, você vai poder ler em casa, vemos que ele conhecia a Bíblia. Conhecia a Bíblia. Ia ter uma fala para os irmãos, para todos que estão aqui, para os nossos jovens inclusive, que nesse 2026 você se proponha a conhecer melhor a Bíblia, conhecer mais a Bíblia. Irmãos, todos nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Temos hoje, queridos, tão acessível um curso de teologia do nosso seminário. Então procure informações com o pastor Jair, com os nossos irmãos, nossa escola bíblica dominical. Você precisa conhecer a Bíblia com profundidade e não se contentar com conhecimento superficial da palavra. Vemos aqui um Estevão que conhecia a Bíblia de fato. Agora olha o versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão, contra ele. Caramba, está ali Estevão cheio do Espírito Santo, pregando a melhor pregação de todas, um rosto brilhando. Era pregação para 1000 pessoas se converterem, era ou não era, queridos? Era pregação para todo mundo se converter, mas não. E a palavra provoca fé nos crentes, fúria nos incrédulos. E a palavra de Deus nunca será neutra. Estão aqui, sairão daqui do mesmo jeito, após ouvir a palavra. Ou vai sair melhor, ou vai sair pior. Você consegue visualizar isso? A partir desses que ouviram a pregação de Estevão e rilharam os dentes, ou a pessoa sai quebrantada, um pouco mais quebrantada ou mais endurecido, e a pregação produz salvação ou incredulidade. E apesar de tão grande poder e unção, muitos não cederam. O que me deixa um pouquinho aliviado, porque a culpa não era do pregador. E é muito fácil a gente colocar a culpa no pregador. E assim, não que ele não possa ser culpado, e assim, todos nós pecamos, destituição da glória de Deus, tá. Mas nessa ocasião aqui, não foi culpa do pregador, não ter alcançado esses números. E eu estava até comentando com algumas pessoas, como muitas vezes a gente taxa, a gente etiqueta a qualidade de um culto ou de um trabalho pelos números. E eu falava hoje com o pastor Giovanni, ele me ligou, o pastor nosso, da nossa convenção, lá de Fortaleza. E a gente falando sobre igreja, como é que estava a igreja e tal, tá bem? E a gente assimila o seguinte, se tem N indicadores de qualidade, como uma boa comunhão, um bom ensino, uma igreja organizada, honesta, se tem N indicadores positivos, mas o numérico, a igreja não está com 1 milhão de pessoas, esse indicador parece que é o mais importante do que todos os outros. Mas a leitura não deve ser feita dessa maneira necessariamente, não dessa maneira, que às vezes há trabalhos que estão vivendo um momento maravilhoso, e Deus de fato tem abençoado as pessoas, tem se movido naquele lugar especificamente, mas não houve um crescimento numa progressão geométrica, mas Deus está abençoando, e não necessariamente outros que teve um crescimento elástico,
significa necessariamente que estão sendo referendados pelo Espírito Santo. Então, assim, aproveito essa relação aqui para fazer esse paralelo. Muitos não cederam à pregação, de maneira que eu concluo até que a religião sincera, a religião sem sincera obediência, produz, na verdade, dureza de coração. E com essa perseguição de Estevão, nesse contexto religioso, percebemos que nem sempre a verdade será aplaudida. Estevão foi apedrejado, foi morto de uma forma horrível, e quem já levou pedrada na cabeça sabe como é que é ruim. Eu já levei pedrada na cabeça, já dei pedrada na cabeça de gente também, que eu nasci na Ceilândia, e isso era comum entre os adolescentes, na década de 80, Flavinho já levou pedrada na cabeça, já deu pedrada na cabeça de alguém também? Pronto, normal, nenhuma novidade aí. Então, mas imagina morrer na pedrada, queridos. Mas mesmo sob perseguição, a igreja avançou, e as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja do Senhor. Irmãos, aproveito para falar um pouquinho de uma temática muito sensível. Já estou quase no finalizando, mais 5 minutinhos, 7 eu termino aqui a pregação. Irmãos, perseguição não para a igreja. E é engraçado como é que às vezes movimentos políticos tentam manobrar a igreja a fim de amedrontar a igreja. E se isso não acontecer, as igrejas vão fechar, as igrejas vão ser perseguidas, e o evangelho... Irmão César, Calígula, Nero, e eu poderia citar vários, Domiciano, que perseguiu a igreja demais, na Idade Média. Nenhum desses perseguidores conseguiram parar a igreja. Na China hoje, queridos, é o lugar onde mais tem conversão hoje no mundo, é na China, que não tem essa liberdade que nós temos. Um partido comunista, inclusive, é onde mais cresce o evangelho hoje, é na China, inclusive, num país comunista. Para dizer que o Senhor não está adstrito a uma conjuntura política humana. O Senhor está acima de tudo isso, e quem cuida da igreja do Senhor é o Senhor Jesus, e a igreja do Senhor é vencedora, para que nós não aceitemos sermos amedrontados por isso. Quem cuida da igreja do Senhor é o Senhor Jesus, quem cuida da noiva é o noivo. E aqui uma igreja perseguida foi quando a igreja cresceu. E na verdade a igreja só teve a diáspora, só teve a expansão mesmo depois que ela foi perseguida, porque enquanto não estava sendo perseguida, eles estavam muito bem lá em Jerusalém. Foi até necessário a perseguição depura a igreja, purifica a igreja. E vemos aqui um Estevão capaz de pagar um alto preço em razão da sua fé. Eu, como pastor, algum preço eu pago por ser um pastor. Mas Estevão pagou um preço muito, muito maior do que eu. E todos nós, em alguma medida, pagamos algum preço por causa da nossa fé. Você que se propõe a seguir nos caminhos do Senhor, a obedecer ao chamado do Espírito Santo, há uma série de limitações que nós mesmos nos impomos, a fim de seguir uma vida em santidade correta nos caminhos do Senhor. Mas há alguns casos onde as pessoas passam por uma aflição muito maior. E aí eu me ponho a pensar em certos pastores e missionários que vão para campos hostis. Preste atenção no que eu vou falar. Mas existem algumas pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo em prol da vocação, em prol de um chamado específico. E eu me lembro do pastor Francisco, missionário Francisco,
que me trouxe a bandeira da África. E eu tenho uma bandeira que ele me deu ali, está do lado da minha mesa, já mostrei para o Júnior, a bandeira da África que ele me deu. E aí quando eu olho para a bandeira, eu me lembro dele no Quênia, no carro, assassinado, e o carro pegando fogo com ele dentro. Estava aqui, que sorriu comigo, que brincou comigo, que me presenteou, pelo menos foram umas 3 vezes ele esteve conosco. E algumas pessoas têm essa disposição de abrir mão de tanto, mas e nós? E nós? Não sei qual vai ser a aplicação específica para a vida de cada um, mas às vezes de tão pouco, não queremos abrir mão. Ele teve essa disposição, capaz de pagar um alto preço em razão da sua fé. Vemos em Estevão um homem com segurança quanto à sua salvação, uma convicção, uma paz, enquanto outros se desesperam quando diante da morte. E a convicção dele era essa: eu descansarei. Jesus está ali, à destra do Pai, eu estou indo descansar. E eu me lembro uma vez que o Christian perguntou para mim a respeito da morte, da minha morte, e eu falei para ele: Christian, se eu estou aqui, Deus está comigo, e se eu não estiver mais aqui, eu estarei com Deus. A frase foi boa, foi uma frase forte, mas e aí? Mas como anda de fato a nossa convicção? Quando nós estamos nesse momento de estabilidade, de saúde, de normalidade, talvez esse assunto não seja relevante para a gente, mas se você for para uma tempestade sem esse bote salva-vidas, talvez na hora que você precisar, você possa não ter essa fé que você necessita no momento da angústia. Hoje é um dia de nós clamarmos ao Senhor. E eu me lembro da Adriana perguntando na escola bíblica dominical para os juniores: vocês têm certeza da sua salvação? Uma pergunta, porque não ser repetida hoje. Você tem certeza da sua salvação? Convicção nas mãos de quem está entregando o Espírito. No versículo 60, ele oferece o perdão para os seus algozes, atenua a causa deles, e o perdão continua sendo importante marca na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Perdão é sinal de maturidade, não de fragilidade. E quantas vezes você deve perdoar o seu irmão que pecar contra você? 70 vezes 7? Mais que isso, inclusive, olha em sentido figurado esse número. Constantemente precisamos perdoar, porque essa comunidade aqui, queridos, é uma comunidade de pessoas imperfeitas. O Luciel é imperfeito, o Paulo que está atrás dele ali é imperfeito, o Guaraci é imperfeito, o pastor Jair é imperfeito, a Daniela é imperfeita, o Albérico é imperfeito, e nós precisamos aprender a perdoar. Seja o nosso irmão que nos causa um incômodo, seja em situação extrema como essa, de alguém que nos quer a morte. O homem cheio do Espírito Santo perdoa. E agora quero convidar os irmãos a colocarem em pé e fazemos essa oração final. Mas eu não quero que os irmãos deem uma viagem perdida nessa oração, mas feche os olhos e com muita convicção eu quero que você ore a respeito daquilo que moveu o seu coração aqui nessa noite dentro dessa palavra. Uma palavra que te correspondeu, mas talvez uma palavra que te confrontou em algum ponto específico. E eu quero orar essa palavra com vocês agora, conosco, nós juntos, em nome de Jesus. Feche os olhos. Fecha os olhos. Pai querido, eu oro por mim e pelos meus irmãos.
Oramos a tua palavra olhando para Estevão, um diácono, cheio do teu Espírito Santo. E eu creio que teus filhos podem ser cheios do teu Espírito, sim, e podem, por onde andarem, exalarem o bom perfume do Espírito Santo, de maneira, Senhor, que as pessoas, ao olharem para estes que aqui estão, de alguma forma, Senhor, movidos por teu Espírito, se sintam, Senhor, instigados à fé, a uma curiosidade inicialmente de conhecer essa vida que nós temos, esse Jesus que é a vida que há em nós. Estevão, Senhor, foi um homem cheio do Espírito, de fé, e eu oro por mim, pelos meus irmãos, se estão se tornando ao extremo racionalistas, e não consideram mais o sobrenatural, a fé, não estão dispostos mais a se mover pela fé ou duvidam, para que nós não vamos perder a convicção do sobrenatural e que milagres acontecem e que coisas tremendas continuam acontecendo em nossos dias hoje. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, sabedoria nas palavras, no falar, dá-nos coragem. Senhor, poderíamos orar hoje por milagres, de curas, de bênção e de prosperidade, mas oramos por coragem para anunciarmos o Evangelho para esses que estão ao nosso redor. Dá-nos coragem, Senhor, para entregar um folhetim como a irmã Lourdes faz, para abordar um desconhecido como os nossos adolescentes fizeram, abordar um desconhecido e falar do amor de Cristo Jesus. Coragem, Senhor. Que isso, Senhor, não seja só uma memória dos crentes de antigamente, mas que tua igreja viva se apresente disposta, Senhor, a evangelizar, levar o teu evangelho, Senhor. Senhor, enche os corações dos teus filhos de paz. E nesse ponto eu oro, Senhor, por aquele que está angustiado, perturbado, Senhor, ansioso, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ministra paz aos nossos corações, ministra paz, Senhor, que teus filhos confiem no teu amor. Tu cuidou da gente lá atrás, tu cuida hoje, e tu estarás cuidando amanhã, Senhor. É tu quem cuida de nós, a nossa provisão é tu, Senhor, e nossa confiança não estará na provisão, estará no provedor, e tu, Jesus, é o nosso provedor. E quando teus filhos enfrente, Senhor, a pessoas ofensivas e agressivas, dá-nos, Deus, equilíbrio, dá-nos sobriedade, ao mesmo tempo que também ousadia, mas não, Senhor, ousadia que se parece com ódio, não, Senhor, mas ousadia enraigada com amor, para falarmos o que deve ser falado, mas com amor, Senhor. Como Estevão, Senhor, teve disposição para abrir mão de sua própria vida, Senhor. Que nós também, Senhor, estejamos desprendidos, Pai, do que for necessário para a obediência ao teu chamado. E oramos, Senhor, que tenhamos um coração perdoador. Quantas vezes, Senhor, nessa nosso cotidiano, somos, ó Pai, ofendidos, somos, Pai, às vezes distraídos, e depois nos desconcertaram. Senhor, isso não convém que seja assim. Por isso eu quero pedir, Senhor, ministra as nossas vidas, para que tenhamos, Senhor, como obra do teu Espírito em nós, disposição para perdoar, Senhor. Senhor, leva teus filhos em paz para os lares. Continua ministrando a vida de cada um ao longo da semana.
nos desperta para a leitura bíblica. Toma nossas crianças, jovens e adolescentes em tuas mãos. Nós somos gratos a ti, Deus, pelo teu amor e por tua bondade, e oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia.